Bom, nessa semana nós vamos entrar num sistema que existe a bordo dos navios, que é o sistema de separador, que é um sistema que proporciona, né, a separação de água e óleo a bordo, né, dos navios, principalmente em praça de máquinas e tanques de carga, né, do navio. Mas nós vamos nos concentrar aqui com essas águas misturadas com óleos dentro das praças de máquinas. A praça de máquinas de um navio, ela é cheia de equipamentos, lógico. E esses equipamentos têm óleos lubrificantes, óleos combustíveis, não é verdade? E também são resfriados a água, né? Temos ali circulação, inúmeras redes de água salgada, água doce, vapor, né? Temos ali inúmeros equipamentos que funcionam com lubrificantes, combustíveis, enfim. É uma miscelânea muito grande de líquidos que estão trabalhando ali dentro da praça de máquinas. Essa é a grande verdade. E é muito difícil em navios, pelo menos que já tenham uma certa idade, né? Ou até em navios novos também, mas é muito difícil você não ter nenhum tipo de vazamento, né? Em especial, você tem, por exemplo, navios que funcionam, né? Navios velhos que funcionam, como eu já embarquei em navios que tinha vazamento em todos os sistemas, né? Sistema de água, sistema de óleo, lubrificante, óleo combustível, água doce, salgada, vapor, tinha vazamento para todo lado, né? E são instalações muito grandes, então sai muito caro às vezes para fazer uma manutenção dessa. Melhor pegar o navio e jogar fora. Bom, mas a verdade é que esses vazamentos, né, vazamentos que são propositais, rotineiros ou operacionais, existem vazamentos operacionais, que são aqueles vazamentos de equipamentos, como a centrífuga, por exemplo, ela precisa descarregar, né, a sujeira dela para algum lugar, né? Os rotineiros são aqueles vazamentos de rotina que você já sabe que existe, invariavelmente tem que trocar alguma coisa para sanar isso. E os acidentais são vazamentos de quebra de alguma tubulação e você acaba tendo vazamentos dentro da praça de máquina. Bom, para onde vai esse óleo e essa água misturada? Né? Vai para um tanque que muita gente conhece como tanque de borra. Tá? Esse tanque de borra vai acumular toda essa água oleosa proveniente desses vazamentos, né, operacional, qualquer um desses que eu listei, e vai acumular ali dentro, né, essa água oleosa. Essa água oleosa, ela, em um determinado momento, quando o tanque chega a um determinado nível, deve ser jogada fora. Mas a água com óleo vai ser jogada fora? Para onde? Opa, então aí nós temos que separar a água do óleo. A água vai para o mar, o óleo vai ficar em um outro tanque, que futuramente pode ser vendido pela empresa, esse óleo, pode ser coletado pela empresa para servir em outra coisa, né? Pode ser, em alguns navios antigos, incinerado, né? Você pode queimar esse óleo, não é verdade? A questão, hoje em dia, não está sendo mais com o anexo 6 da Marpol, hoje queimar esse óleo não está sendo uma boa visão não, tá? Porque ele emite gases muito tóxicos. Mas a guarda desse óleo a bordo ela é importante. E você joga a água fora. Na verdade, a proporção de água e óleo que é formada dentro desse contexto, dentro do navio, é uma quantidade de pelo menos 70% de água e 30% de óleo, tá? Isso é a experiência minha. Tá? Pode variar um pouquinho até para mais, 80% de água, 20% de óleo. Tá? Porém, nós temos que tirar, porque às vezes a quantidade de água oleosa, eu vou chamar assim, essa água oleosa é muito grande. E você vai ter que tirar isso no meio, em viagem. Vai ter que tirar isso no meio do percurso. E aí começa o problema. Vários foram os navios que eu viajei que tinham sistemas de separador de água e óleo muito antigos, onde essa separação se dava apenas por diferença de densidade, né? Então, muitas vezes, essa velocidade de separação
entre a água e o óleo era muito lenta e acabava ia indo para a descarga, né? Tirar essa água oleosa do navio, acabava indo com óleo mesmo, num percentual muito grande. E esse tipo de vazamentos, né? Esse tipo de descarga começou a trazer problemas para a poluição do meio hídrico, né? E aí eu não vou nem falar da questão do Exxon Valdez, né? Ali no Alasca, nessa questão toda desse navio que realmente bateu nas pedras, o que derramou ali foi o óleo da carga, né? Dos tanques, né? Nesse caso a gente fala em pequenas quantidades, mas também expressivas, que são essas águas oleosas existentes, né? Em cada navio, né? Não se esqueçam de relembrar, não esqueçam de relembrar, não esqueçam que nós tivemos agora recente, né, uma questão gravíssima nas praias do Nordeste, com vazamentos de óleo, né, que não se tinha noção de onde vinha. Tá? E, se vocês prestarem atenção, os especialistas militares ou civis, principalmente da Marinha, né, da Marinha de Guerra, e especialistas da Marinha Mercante, tocaram muito nesse assunto do OWS. Equipamentos que separam a água do óleo. Aparentemente não teria sido um vazamento de um tanque em grandes proporções. Aparentemente, como foi um vazamento que foi com proporções pequenas, mas em muitas praias, aparentemente esse navio vinha fazendo limpeza de tanques sem passar essa água, né, com limpeza da borra do óleo, sem passar por um separador de água e óleo. Se foi proposital ou não, isso aqui não vem ao caso. A questão toda é que este equipamento hoje em dia tem uma preocupação muito grande da utilização dele a bordo. Tão grande é que alguns países, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, nem aceitam que você esteja utilizando isso em águas jurisdicionais deles. Você não pode usar esse equipamento. Né? E outros países também, mesmo que você tenha esse equipamento a bordo, que você possa separar a água para jogar no mar e o óleo para guardar, eles não aceitam, aceitam que você utilize esse equipamento nas suas águas. Tá? Eles não aceitam. O americano, ele tem, enquanto, né, nós temos a Marpol, por exemplo, que é uma normatização internacional da qual o Brasil é signatário. Né? O Brasil segue, então, ele se comprometeu a seguir a Marpol nos seus anexos todos. Anexos, vai até o anexo 6, né? E o Brasil é signatário. Porém, os Estados Unidos, ele tem a sua própria normatização, que é o OPA 90. Então, essa normatização é que tem que ser seguida lá. Então, seu navio, além de seguir as normas da Marpol, em caso de derramamento de óleo, essas coisas todas, procedimentos e tudo, tem que seguir também, quando o seu navio vai para os Estados Unidos, você tem que ter toda a estrutura para acompanhar o OPA 90. Senão, não vai entrar, simplesmente não vai fazer negócio. E é lógico, você não vai perder um grande, né? Um grande comprador, um grande importador, exportador, como os Estados Unidos, para sua empresa. Então é lógico que você vai adequar o seu navio. Quem se adequa ao OPA 90 vai estar normalmente adequado às normas da Marpol. É o que se pretende, né? Certo? Bom, depois desse breve introito, vamos fazer agora então, vamos seguir em frente aqui para a gente ver o nossa aula aqui, tá? Bom, então um breve histórico aqui. Há muito tempo, os ecologistas vêm chamando a atenção das autoridades para a necessidade da aplicação de métodos cada vez mais rigorosos no combate à poluição do planeta. A preservação do mar, por exemplo, é da maior importância para a humanidade, pelo extraordinário manancial de peixes, crustáceos e algas que vivem nele, né? Derrames de óleo no mar têm causado a morte de muitos seres vivos que buscam no mar os alimentos necessários à sobrevivência. Além disso,
Enormes somas em dinheiro têm sido empregadas no trabalho de limpeza de praias e portos atingidos por óleos derramados em consequência de sinistros com navios, ou simplesmente devido ao esgoto da mistura de óleo e água oriunda dos seus porões e de seus tanques de lastro. Não obstante, a gente pode fazer o parêntese aqui, que o Exxon Valdez, por exemplo, contaminou as praias, né, do Alasca, e isso foi na década de 70, se eu não me engano, dos anos 70, 80, e até hoje eles fazem limpeza das praias ali no Alasca, né, onde houve derramamento de óleo. Foi um derramamento bastante expressivo e que foi um dos piores que a humanidade já teve, tendo assim até manifestado vários procedimentos internacionais aí com relação à operação, né, desses navios. Muito bem, em decorrência do exposto acima, as organizações mundiais criaram normas internacionais que passaram então a obrigar, né, os armadores a dotarem seus navios de equipamentos instalados na praça de máquinas com a finalidade de separar o óleo da água antes de descarregar no mar. Essa operação, além de preservar o meio ambiente marinho, permite também o reaproveitamento do óleo separado. Então, você tem segurança de jogar a água efetivamente separada do óleo no mar para se livrar daquilo ali, né? As quantidades, como eu digo, as quantidades de águas oleosas formadas são muito grandes e às vezes pode comprometer a estabilidade ali do navio, né? E isso aí é perigoso. Então, é importante você, como eu falei, a proporção de 70% de água e 30% de óleo, é importante você jogar, alijar essa água fora e ficar com o óleo. O óleo você pode reaproveitar. Bom, aqui nós temos, né, isso aqui foi tirado de uma apostila, tá? Feita pela própria Marinha, pelo próprio CIABA, tá? Vou utilizar aqui a apostila do professor Ferreira, é a apostila que é bem detalhada em vários itens. Aqui mostra um tipo de separador de óleo, tá bom? Que eu vou tentar explicar aqui, mas depois eu vou fazer uma filmagem mostrando os mais modernos, já com simulador, tá? Então, quando as gotas são as gotas aqui, né? As gotas de óleo, porque vocês sabem que o óleo não se mistura na água em condições normais, né? O óleo é mais leve que a água, então ele flutua e a água mais pesada vem para debaixo do óleo. Mas em condições normais, ou seja, se não tiver balanço, né, do navio, se não tiver uma movimentação muito grande, a linha que separa o óleo da água é uma linha bem definida. Só que com o balanço do navio, né, o chacoalhamento ali, vibrações de máquinas, uma bomba puxando essa água oleosa, essa linha de separação entre o óleo e a água, ela não fica bem definida, fica muitas bolhas ali. Isso aí causa até um certo problema, né, na hora da movimentação, da hidrodinâmica dessa mistura, né? Então, quando as gotas são suficientemente pequenas para que se verifique a lei de Stokes, que é uma lei da química, né, que diz respeito à velocidade de pequenas esferas que se movem livremente num líquido. Vamos ver essa lei, né? Vamos ver essa lei porque ela é importante para a gente entender aqui. As gotas de óleo, né, o óleo, né, que é mais leve que a água, elevam-se na água pelo menos 200 vezes mais depressa do que a água de igual tamanho, que as bolhas de água, por exemplo. Então, por ela ter uma densidade menor, né, lógico que o óleo sobe com mais rapidez. Então, há uma separação rápida. Esse fato permite-nos concluir que a água descarregada de um sistema separador do tipo estático está mais livre de óleo, quer dizer, com essa questão a gente consegue separar mais rapidamente a água, deixando ela livre do óleo, do que o óleo da descarga está da água. Então, você consegue ter a água mais livre do óleo, quer dizer, o processo de separação se dará de uma forma melhor para a água, retirando o óleo, do que na descarga do óleo, onde o óleo você vai ter um pouco mais de quantidade de água. Está meio confuso? Não tem problema, vamos para a lei de Stokes. Essa aqui, senhores, é a lei de Stokes, senhoras e senhores. Tá?
É uma função básica que é tirada de forças, tá? Força de arrasto, drag force, força-peso, tá? É calculado também com o número de Reynolds, como uma bolha, né, se comporta dentro de um meio líquido. Tá? Nós vamos ver muito essa expressão, essa lei de Stokes. Tá? Nós vamos ver no futuro essa lei de Stokes, muitas vezes, principalmente no segundo semestre. Mas é bom que a gente tenha um conhecimento logo dela, porque ela, matematicamente, fisicamente, ela nos expressa exatamente esse tipo de fenômeno, tá? De separações. Muito bem, vamos ver aqui. Tá? Essa lei de Stokes, ela calcula a velocidade de separação, essa velocidade de sedimentação, essa é a velocidade que eu consigo separar, por exemplo, um líquido de outro. Agora, essa velocidade de separação aqui, ela tem a ver com, vamos aqui, olha, raio, é o raio do ambiente onde essa mistura está, velocidade angular ao quadrado. Isso aqui é aceleração centrífuga. Então, aqui eu estou considerando o campo onde esse meu líquido está. Logicamente, se é aceleração centrífuga, eu tenho um campo giratório aqui, né? Se eu tivesse aqui aceleração G, que é o normal, né? Posso substituir essa aceleração centrífuga por aceleração das densidades, de peso. É a aceleração da gravidade. Então é só substituir aqui por G, tá? Inclusive a fórmula original, ela tem o G aí, tá? Isso aqui no campo gravitacional é substituído pela aceleração da gravidade, tá? Aqui nós estamos com o campo rotacional, tá? Muito bem. Então vejam que está diretamente ligada à gravidade, a velocidade é diretamente ligada, ou à rotação. Tá? Nós vamos ver isso com mais detalhes. Vejam que está diretamente ligado também a velocidade de separação ao diâmetro da bolha que eu quero separar. Tá? Ao diâmetro da partícula. No caso aí o diâmetro, vamos estabelecer aqui que é óleo e água. Então nós temos aqui o diâmetro das bolhas de óleo. Quanto maior esse diâmetro, prestem atenção nisso que eu vou falar aqui. Quanto maior o diâmetro dessas bolhas de óleo, mais rápida vai ser a separação. Concordam comigo? A velocidade de separação vai ser maior. Prestem atenção em outro campo, que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? É um controle, é uma variável de controle que é intimamente ligado com a temperatura da mistura. Então aqui nós temos a densidade da água menos a densidade do óleo, dividido por 18, viscosidade do óleo. Viscosidade da mistura, né? Tá bom? Essa fase aqui da mistura, do óleo. Tá? Então vejam que a velocidade de separação está definida por diretamente proporcional ao diâmetro das bolhas de óleo, tá? Ao campo, né? Quanto mais giro você tem, no caso do campo centrífugo, mais rápida a separação, tá certo? Ou no campo gravitacional, que aí o campo, a aceleração é constante, tá? Porém, está muito relacionado com a temperatura dessa mistura. Veja que a temperatura da mistura, quanto maior, menor a viscosidade. Vejam, aqui é a viscosidade, né? Nós sabemos que quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade. Ora, se aqui é inversamente proporcional, quanto menor esse termo, maior é a velocidade. Então isso é interessante. Ou seja, aquecer a mistura para ter velocidade de separação é good. A diferença de densidades entre a água e o óleo também é muito importante. Se você tiver uma diferença muito pequena, tá? Por exemplo, se a água se misturar molecularmente com o óleo, o que você tem? Você tem uma mistura praticamente homogênea, onde você não vai ter essa diferença de densidade. A densidade aqui será zero. Essa diferença aqui será zero. Onde a velocidade de separação será zero também.
Então você não vai ter separação aí. E aí você acaba tendo uma massa uma mistura, né, entre água e óleo, que não vai ter separação. Vai jogar isso no mar. Não vai, mas teoricamente seria. Tá? Perfeito? Muito bem. Então, entendido isso aqui, tá? Pode ver direitinho aqui, tá? Diâmetro da bolha, velocidade, né? Aqui no caso, sedimentação, nós estamos falando em campo centrífugo, tá? Mas se nós deixarmos em decantação, nós vamos atuar aqui com aceleração da gravidade, tá certo? A densidade da fase água, densidade da fase óleo, aqui é a viscosidade da mistura e aqui a aceleração centrífuga, tá ok? Muito bom. E para o campo gravitacional nós temos a aceleração da gravidade. Vamos voltar aqui. Muito bem. Então, vamos ver o equipamento. Tendo em mente agora a nossa lei de Stokes, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona, tá? Esse nosso equipamento aqui, que... Tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, como eu disse, nós vamos ter, né, na praça de máquina um tanque de coleta, tá certo? Que é o tanque de borra. Então, deixa eu colocar aqui uma caneta, onde eu vou colocar aqui, gente, olha, um tanquezinho aqui, desculpe aí meu desenho, mas esse tanque aqui é o que vai coletar toda essa água oleosa, tá? Que é o tanque de borra. Esse tanque de borra, tá certo? Ele vai estar ligado aqui. Aqui vai estar a mistura oleosa, tá? Aqui dentro vai estar a mistura oleosa. Correto? Essa mistura oleosa, então, ela naturalmente, se isso aqui estiver sob vácuo, ela vai operar aqui dentro, ela vai precisar, não vai precisar de bomba para entrar aí. Como esse equipamento é antigo, eu vou colocar aqui uma bomba, tá? De deslocamento positivo, ok? Por quê? Porque essa mistura oleosa aqui, eu vou botar uma bomba de engrenagem aqui, tá? Porque essa mistura oleosa aí, ela tem uma viscosidade que precisa de uma bomba, tá? De deslocamento positivo. Então essa bomba vai entrar com essa água oleosa aqui. Pronto. Então aqui é a minha entrada no primeiro estágio do separador. Preste atenção nessa informação, porque depois é só leitura. Tá ok? Muito bom. Então, o que nós vimos ainda agora, né? Nós vimos que a própria decantação, e aí depende também se é decantação, aí é lei da gravidade, mas se o óleo entrar com velocidade aqui dentro ele tem a possibilidade do óleo entrar girando dentro desse primeiro estágio, pela própria vazão, né, dessa bomba aqui, faz com que o óleo entre girando aqui dentro. E aí causa uma força centrífuga. Essa força centrífuga, ela é diretamente proporcional à nossa velocidade de separação. Então, faz com que pela periferia aqui, essas bolhas de óleo tendam a ficar... Eu vou fazer aqui o nível de água, tá? Aqui é água, tá? Nessa parte todinha, a água mais pesada, né? Essa parte aqui todinha de água. E na parte de cima, senhores, tá? Na parte de cima eu tenho o meu óleo, né? Então, na parte de cima nós vamos ter aqui óleo, tá? Vai formar óleo aqui, tá certo? Já com essa força centrífuga. Além do mais, ele entra aqui quente. Essa mistura entra quente. Então nós já temos o favorecimento da diminuição da viscosidade dessa mistura, que vai aumentar a aceleração, a velocidade de separação. Temos agora a centrifugação, né? Porque agora nós fizemos esse bombeamento que faz com que ele entre girando, né? Formatos aí de canaletas, né? Que faz girar esse óleo quando é admitido dentro do separador. Então esse óleo girando também tem uma força centrífuga, porque pela periferia aqui esse óleo começa a se separar rapidamente da água. E aí, gente, ele encontra uma sonda aqui, ó. Essa sonda aqui, ele começa a encher, né? Essa sonda aqui, tá? É uma sonda capacitiva, tá? É um sensor de capacitância que mede, né, essa interferência do meio elétrico aqui.
Quando esse óleo atinge essa sonda, esse sensor capacitivo aqui, imediatamente vem um sinal para essa válvula solenoide, tá? Esse sistema elétrico aqui percebe que houve uma alteração já pré-calculada, tá certo? Percebe que houve uma alteração no campo elétrico aqui da mistura, tá? Nós temos com óleo aqui. Olha, eu vou botar um pouquinho de óleo aqui também, tá? Vem um pouquinho desse óleo aqui, né? Nem todas as bolhas conseguem, né? Eles entram aqui nesses anéis aqui, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Esse óleo é descarregado, tá? Esse óleo é descarregado para um outro tanque, tá certo? É com outro tanque, tá? Esse tanque eu vou tentar colocar aqui do óleo, tá? Vou botar bem aqui esse tanque, tá? Representar ele aqui. Esse é o tanque de sobras, ou tanque de óleo sujo, tá? Vou botar óleo sujo para generalizar. Todo mundo conhece como tanque de óleo sujo ele, tá? Ele vem aqui, vem para esse tanque de óleo sujo. Então aqui é uma mistura e aqui abre-se a solenoide, né, determinado aqui pelo sensor de capacitância, e esse óleo então ele é descarregado para o tanque de óleo sujo. Esse tanque é que vai reter esse óleo aí, tá? Para você negociar depois, vai vender, vai entregar na empresa, mas esse óleo aí não vai, tá? Para o mar, não vai não. Aí olha lá, vamos lá então. O que acontece? A minha água, ela vai entrar nesses discos aqui, olha. Esses discos aqui, cônicos, vai entrar nesses discos junto com um pouco de óleo ainda, né? O processo ele não é tão perfeito assim. Então vai entrar com um pouco de óleo aqui. O que vai acontecer é que nesses discos aqui haverá um processo de... Eu não vou conseguir escrever, mas é um processo de coalescência. Esse fenômeno de coalescência, essas bolhas pequeninas de óleo que vem junto com a água para entrar aqui pelo meio, ó, a água sai por aqui pelo meio e vai para o segundo estágio de separação, tá? Mas vai com bolha? Vai. Essas bolhas pequeninas, gente, aqui nesses discos, elas vão se encontrando uma com a outra, tá? São bem pequenininhas. Eu vou tentar representar esse disco aqui olhando de uma forma... um zoom, tá? Vamos fazer um zoom aqui do que ocorre aqui. Zoom, tá? Então aqui eu tenho um tubo central, né? Que é esse tubo central aqui. E as minhas bolhas de óleo vão batendo aqui nesses discos, tá? Vão batendo enquanto o fluxo de água passa. Mas essas bolhas vão batendo. Cada bolha de óleo dessa, ela vai se encontrando e existe esse fenômeno da coalescência. A coalescência faz com que cada bolha dessa, ao se encontrar, forme uma bolha maior. E essa bolha maior, ao encontrar bolhas maiores, vão formando bolhas maiores ainda. Essas bolhas de óleo não conseguem acompanhar o fluxo, a maioria delas, e acabam, por diferença, né, de densidade, por diferença e também pelo diâmetro. Vocês se lembram? O diâmetro da bolha agora aumentou, né, em função da coalescência, e ele é diretamente proporcional à velocidade de separação. E eles vão, então, essas bolhas aqui formadas vão para cá, tá? Isso é um processo rápido, né? Vão se encontrar aqui com esse óleo, com esse nível de óleo aqui. De tal sorte que a água, então, passa para o segundo estágio. Vai alguma bolha de óleo? Vai. Invariavelmente vai, tá? Pois bem, o que ocorre, então? Esse processo todo, tá certo? Vai fazer com que vai fazer com que o meu óleo todo saia e comece a encher agora, tá? Com água, né? Por quê? O óleo está aberto aqui, foi todo o óleo saiu, né? Cadê aqui, meu Deus? Marca texto, ok. Opção de ponteiro, cor, vamos botar a corzinha aqui. Ok. Quando esse nível de água chega, ele vai subindo, né? O óleo todo foi empurrado por essa água, né? Que vai entrando aqui.
essa água vai empurrando esse óleo aqui, o óleo vai saindo, até que encontra o nosso sensor aí de capacitância. A água encontra. Quando ela toca no sensor, essa válvula, ela fecha. A solenoide fecha, houve uma interferência no campo elétrico aqui do meio, ela recebe informação e essa solenoide ela fecha. E agora, essa água então com mais, né, mais velocidade, ela agora vai se dirigir para o segundo estágio de filtração agora, né? Muito bem, nesse segundo estágio, a água vai entrar aqui pelo primeiro filtro. Vejam que esse segundo estágio é separado por uma chapa, onde de um lado tem um filtro, tá? Onde a água vai passar por dentro desse filtro, ficando nesse filtro embarreirado aqui pequenas partículas de óleo que porventura tenham passado por aqui, tá certo? Muito bem, essa água então passa para esse outro lado da câmara aqui, tá bom? Sendo que agora a água vai passar por dentro do filtro. Notem que, mesmo que nós tenhamos agora uma pequena quantidade de óleo que tenha passado pelo filtro, tenha passado por esse processo, tá? Vai ficar esse óleo mantido aqui em cima, tá? Vai ficar esse óleo todo aqui, tá? Só que agora a minha água já tem menos quantidade, bem menos quantidade de óleo, logicamente, e manualmente eu posso drenar esse óleo agora para o tanque de sobra, tá certo? Vem para o tanque de sobra aqui, esse óleo aqui, que é muito pouco já, quantidade muito pequena. Muito bem, ao passar pela segunda etapa de filtração, tá? Essa água vem, tá? E vai para a saída. Aqui na saída, tá? Isso aqui é uma visão dele por dentro, tá bom? Tem aqui trocador de calor e tudo. Essa água, então, na saída, já bem limpa, vai passar para descarga para o mar, tá? Sem antes, ela não poderia ser feita, sem antes passar por um medidor, tá? Por um medidor de óleo, tá? Da quantidade de óleo que tem dentro dessa água. Bom, adotado hoje como norma, 15 partes por milhão, tá bom? Então, é o máximo que a norma, SOLAS no caso, permite. 15 partes por milhão. Em cada milhão de partes de água, 15 partes só de óleo pode estar na mistura, tá? Só assim, então, o sistema libera a água para o mar. Caso isso não aconteça, essa água é direcionada de novo para o tanque de borra, tá? Então, se não estiver aqui com 15 ppm, essa água é direcionada para o tanque de borra e o processo retorna, essa água retorna para o processo para fazer de novo. Desculpem aqui, tá? Então, são 15 ppm, ok? Beleza? Então, vamos seguindo. Aqui a lei de Stokes, né, que nós já vimos. Os primeiros sistemas separadores que apareceram a bordo dos navios eram dotados de apenas estágios de separação, né? Eu trabalhei em navios, por exemplo, que eram estágios onde você tinha ali decantação, né? A água ficava embaixo, o óleo em cima, depois esse óleo caía numa câmara e era jogado fora esse óleo e a água ia para o mar. Não tinha mais nada, né? Era um estágio, 2 estágios de separação no máximo e a água Mas, devido às exigências cada vez maiores das regras internacionais de preservação do meio ambiente, esse sistema que nós mostramos aí, que é o túrbulo separador de óleo, foi sensivelmente melhorado, com o incremento de um segundo estágio, no qual elementos filtrantes, né, removem quaisquer gotas de óleo, que tendem a permanecer na água depois do processamento da mistura. A grande questão aí, gente, desse sistema, existem mais modernos, e nós vamos ver no simulador mais moderno, é que esse sistema ele satura muito os filtros. Você tem que estar com a atenção muito focada. Ele não trabalha num sistema, por exemplo, totalmente automático, tá? Ele vai ter que ter uma supervisão muito grande do oficial de máquinas, porque ele vai ter que limpar esses filtros, vai ter que, no segundo estágio, se lembra? Vai ter que descarregar aquela quantidade de óleo ali, aquele restante, se houver. Então, exige manutenção numa situação que é considerada hoje em dia extremamente problemática entre países, entre navios que estão atravessando as suas águas internacionais, jurisdicionais,
Isso pode ocasionar sérios problemas, inclusive de aprisionamento do navio e prisão dos tripulantes. Tá? Então, esses equipamentos que não têm uma supervisão automática, eletrônica, tá? Eles já estão sendo substituídos e nós vamos ver um novo equipamento que é mais moderno. Tá? O primeiro estágio de um separador é alimentado pela mistura de água e óleo por meio de uma bomba. Aqui vai então mostrar, tá, aquilo que eu já expliquei. Em decorrência da diferença de densidade, o óleo começa a se separar da água e vai se acumulando na parte mais alta. Ocorre também a separação na parte baixa da mesma, onde a mistura tem que passar através de uma série de discos, que eu falei, inclinados, ou telas, antes de deixar o primeiro estágio do separador. As gotas de óleo vindo dos discos ou das telas são coletadas nos defletores afunilados, que são aqueles pratos, que por sua vez deixam o óleo passar para o espaço coletor no alto da câmara do primeiro estágio. Daí o mesmo é automaticamente drenado para um tanque de óleo através de uma válvula piloto, operada por solenoide. Então ele sai pelo canto ou sai pelo meio, né? Também pode sair pelo meio. Mas ele sai já com aquela bolha maior, né? Com o efeito da coalescência. Então essa válvula solenoide, tá, é aberta e o óleo então sai. Essa por sua vez é energizada através da chave que recebe informação de um sensor de capacitância instalado no alto da câmara do primeiro estágio. Para remover o ar que tende a se acumular no alto do espaço coletor, o sistema dispõe também de uma válvula de extração operada por boia. Não falei, mas é interessante, né? Tem ar no sistema que será operada por essa boia. Esse ar sai automaticamente, até para você ter espaço ali para o óleo poder ir embora, né? A água do primeiro estágio, contendo ainda uma certa quantidade de óleo, passa para baixo através de um tubo e é admitida no segundo estágio do sistema de separação. Observe que essa câmara é dividida por uma chapa, tendo em cada compartimento formado trabalha um filtro. Em cada compartimento trabalha um filtro. O filtro da câmara da esquerda remove sólidos e algum óleo. Então vem areia, essa sujeira, cara, que cai no tanque de borra, é óleo, água, vai muita sujeira também, né? Vai areia, vai poeira, vai limalha de aço, de ferro, enfim, né? O filtro da câmara esquerda remove sólidos e algum óleo. Já o da direita remove o óleo remanescente, de forma de pequeninas gotas que se unem para formar, né? São coalescência, mas essa coalescência já se forma no primeiro estágio, naqueles pratos, tá certo? E ali já se forma muito é ali que se forma essa coalescência, tá? E vai se formar em grandes gotas, que alcançam o espaço do coletor de óleo. Notem que nós vimos que a velocidade de separação é diretamente proporcional ao diâmetro das gotas. Então é interessantíssimo que haja esse fenômeno da coalescência. Tá? Isso aqui não está na apostila, eu que inseri, tá? Porque faltava isso aqui. O óleo do segundo estágio, então, é drenado, esse óleo, né, é drenado manualmente. Isso aqui que nós vamos ver na próxima aula, que já não existe mais. Não é mais manual, é tudo extremamente automático. E a intervalos pelas válvulas apropriadas, válvulas que a gente abre manualmente. Enquanto a água com teor de óleo abaixo de 15 ppm, tá? Que é uma exigência da Convenção SOLAS e MARPOL, tá? MARPOL, é descarregada para fora do navio, não considerando produtos químicos e outras emulsões estáveis. Então aqui nós só estamos falando, logicamente, de água e óleo. Tá? Se existir nessa água produtos químicos e emulsões aí não estáveis, aí não tem como você separar. Ok? Tipos. Embora haja grande variedade desses equipamentos, os princípios de funcionamento são praticamente os mesmos, é verdade. Né? Nós vamos ver na próxima aula o simulador aí, e nós vamos ver rapidamente como ele funciona. É o mesmo princípio. Qualquer que seja o projeto de um sistema de separador de água oleosa, a maior preocupação consiste em conseguir que em um determinado tempo a maior parte de óleo e água movimentem-se respectivamente para a parte superior e inferior do aparelho. Tá bom? Então é o processo, é a velocidade de separação que é dada pela lei de Stokes. E essa velocidade de separação tem tudo a ver com temperaturas, diferenças de densidades e diâmetros das bolhas, né, de óleo aí. Para viabilizar esse intento, as forças disponíveis num separador do tipo estático são centrífuga, consequência da circulação, né, do próprio líquido ali dentro do separador, a gravidade. Isso aqui foi traduzido, né, da apostila, e a gravidade aqui, certamente, né, que aqui nós teríamos sobre a questão
do campo ali gravitacional, né? Nós estamos falando aí de uma separação ali do óleo e da água, tá? Por meio ali da força da gravidade. Diferença de densidade, as forças de inércia e a tensão superficial. A força total atuante faz com que as partículas do líquido de maior densidade, no caso a água, né, que são mais pesadas, movam-se com maior velocidade do que as do líquido mais leve, nesse caso do óleo. Então existe uma velocidade de separação da lei de Stokes que nos faz ver que há uma separação aí em função dessa mistura. Tá? Temperaturas, diâmetro das bolhas de óleo, o campo onde está, né? Se nós estamos aí num campo parado, que aí só a gravidade atua, ou num campo centrífugo, né? Onde a aceleração centrífuga iria atuar, que aumenta muito e muito essa velocidade de separação num campo centrífugo, né? Num campo de rotação. Tá? Generalidades. Exigência do convenção Solas. De acordo com a convenção Solas, o teor de óleo admissível para esgoto da água dos porões do navio é de apenas 15 partes por milhão. Tá? Defeitos comuns nos separadores e causas. O sensor de nível de óleo sujo, em consequência da não observância dos cuidados e procedimentos de parar o equipamento, muitas vezes a gente para o equipamento sem fazer a lavagem desse equipamento. Então esse óleo acaba grudando no sensor ali e o sensor fica percebendo sempre que vai ter sempre óleo. Tá? Então você vai ter sempre o tanque de sobras, não é o tanque de borra, é o tanque de sobra vai estar sempre cheio com água. Por quê? Porque o sensor está com óleo, o óleo não foi lavado, né? Quando você para o sistema, você tem que dar uma lavada para limpar bem, principalmente esse sensor, porque senão ele vai ficar com óleo ali agarrado nele, impregnado, e toda vez que chegar óleo, tudo bem, mas se chegar água nele, ele não vai fechar a válvula solenoide. Ele vai fazer com que a água continue circulando, caindo no tanque de sobra. Né? O analisador de quantidade, né, que é aquele analisador de óleo no final, da quantidade de partícula de óleo, também tem que ter uma limpeza. Se ele apresentar impurezas, em consequência do tempo de operação, nos componentes, vai alterar aí, né, os componentes elétricos aí, tá? Nos comandos, né? Que é aquele identificador de óleo, que vai medir se é 15 ppm, 15 partes por milhão. Se ele estiver sujo, estiver impregnado ali, logicamente ele vai dar informações erradas. Isso é um perigo. Os procedimentos, principais procedimentos de manutenção. E aqui a seguir, logicamente, o que fala o manual de operação do equipamento. Cada equipamento tem sua característica, mas esse aí é um equipamento antigo, tá? Mas ele é o princípio de funcionamento dos mais modernos. Vamos ver depois um mais moderno. Até mais.